E aí, acho que pensando nos riscos, né, que a gente tem desse negócio, a não conexão com a verdade, você criar mais do mesmo, ou você querer inovar demais e ficar esperando o momento certo, começar super grande, são alguns riscos. Quais outros riscos você percebe, assim, para o negócio dar certo ou não dar certo? Tem mais uma coisa que te grita, assim, aos olhos? Eu acho que, como podcast, ter muito cuidado com quem você traz para dar uma informação, sabe? Para falar alguma coisa. E eu não estou falando, entrando em mérito, assim, de opinião, visão de vida, não é isso, porque eu quero e acho que a gente deve conversar com as pessoas com as visões de vida mais diferentes possíveis. Para mim, eu sempre falo que referência não é uma pessoa, é o que cada pessoa tem de melhor para trazer para mim. Eu sou muito sortudo, todo dia eu tenho conseguido escolher bem essas pessoas para estarem aqui. Mas entenda bem a pessoa, veja o que ela tem de verdade para trazer de conteúdo, sabe? Eu já vou dizer que acertei todas as vezes? Talvez não. Talvez não tenha acertado todos os dias. Possível. Às vezes só não era o momento da pessoa estar ali falando alguma coisa, sabe? Você sente que o que ela está falando não é verdade, talvez, não sei. Eu vejo isso muito em podcast por aí, a pessoa falando, discorrendo toda uma visão que não é para ela, sabe? Por exemplo, talvez nesse momento dessa conversa aqui, ó, independente da data aí da época que você estiver assistindo o vídeo, talvez eu, não sei, talvez a Anya, a gente ainda não esteja naquele cume lá que a gente gostaria de estar, naquele ponto elevado, sabe? Mas a gente está na trajetória. Eu estou na minha trajetória, então assim, tudo que eu tento falar, eu falo sobre o que eu acredito que eu estou fazendo. Tem muita gente falando sobre aquilo que ela nem nunca pensou em fazer, sabe? Então, assim, acho que essa talvez é a maior dificuldade. Ficou muito fácil falar. E que bom, a internet trouxe isso de que é muito fácil todo mundo falar. Mas eu acho que esse é um ponto difícil, encontrar as pessoas que têm realmente aquilo que falar do que elas praticam na vida delas, mesmo que elas ainda não tenham chegado naquele ponto que elas querem. Não sei, acho que esse é um ponto mais difícil. Puts, e é muito, né, porque ele volta aqui, ó, pra identidade, né. Sim. Então é muita gente vendendo uma coisa que não é, dizendo sobre o que não acredita e falando sobre aquilo que não faz, né. E aí eu acho que tá a grande mágica do potencial que a internet tem, porque é você compartilhar a sua experiência como você ser humano, né, não tem ninguém igual a você, e os momentos de vida, eu acho que trabalhar também a ideia de momentos, eles são muito interessantes. Por exemplo, né, tem uma curiosidade que quando eu estava solteira, todas as minhas amigas estavam casadas. E aí, agora que eu tô aí mais comprometida, todas elas estão solteiras. E é muito gostoso, tipo, trocar e ver e falar: "Cara, elas estão vivendo o que eu vivi lá atrás e eu tô vivendo o que elas viveram lá atrás". E não tem melhor ou pior, certo ou errado, mas são momentos diferentes. E aí a gente também brinca no tarô, né, que ele é uma tem ali uma jogada de arcanos maiores, que são 22 cartas, se eu não me engano, ou 22 ou 24, eu sempre erro o número. E é uma jornadinha, então quando você tira o tarô, sempre são os mesmos momentos, mas encaixados de combinações 1000 que vão te trazer uma mensagem, né, ele trabalha muito com os arquétipos, né, com a noção de arquétipos que são símbolos do inconsciente coletivo, que trazem ali modos comportamentais, uma série de coisas. Mas o que que eu tô querendo dizer com tudo isso? Que você compartilhar as suas impressões digitais, né, o seu DNA, daquela vivência, daquele momento, ele vai ajudar alguém no multiverso que a gente vive. E outra situação, às vezes você vai fazer um conteúdo sobre um determinado assunto que vai atingir tanto uma pessoa de 60 anos quanto uma pessoa de 15, porque elas estão naquele mesmo tempo e espaço que você. E daí o legal do digital, tipo, da sua identidade, porque é só a sua história, né? E se você pegar todas as tribos e as sociedades ancestrais, elas tinham na oralidade ali o conhecimento sendo passado através do quê? De histórias, né? A gente foi construído, todo o nosso intelecto ele foi construído a partir disso. Então, cara, que legal, com a sua história você já consegue fazer tanta coisa, você já consegue falar sobre tanto assunto e que vai, de fato, ser interessante e relevante para alguém. Claro que também tem a questão de
podcasts, né, visando uma viralização mais na pegada do humor, da zoeira, do meme, né, enfim. Aí são outros tipos Outra de coisa. conteúdo. Aqui a gente está trazendo, né, um conteúdo mais relacionado ao empreendedorismo, a gerar negócios dessa forma, que é uma outra forma completamente diferente. E tá tudo bem, se de repente você descobrir que o seu business é gerar meme, cara, vai, Sim. né, vai ter espaço, vai ter lugar. Ou então, que é trazer um podcast mais de zoeira, né? Na Twitch tem muito disso, que as pessoas acabam transformando em podcast também, né? Pegando mais a ideia do áudio, não do videocast, como está sendo hoje o mercado. É muito legal, e era muito disso, a galera jogando e trocando ideia, e falando besteira, e zoando, e se divertindo. Tá tudo bem, Sim. né? A questão é você olhar para dentro para depois trazer para fora e encontrar também esse nicho, né. Só pra, assim, E não sei, desculpa, uhum, só pra complementar, assim, só imagina, pra. pode falar. Já atrapalhei todo o roteiro da Anne. Imagina, meu melhor podcast, Já tipo, a gente elaborou vários roteiros e tá saindo super orgânico, super legal e falando de tudo ao mesmo tempo, né. Mas assim, mesmo. Eu não sei se eu posso estar errado, mas eu acho que mesmo no podcast, por exemplo, do exemplo que você trouxe de comédia, eu acho que mesmo ali tem que ter algo ali de essência que você acredite na outra pessoa, sabe? Porque é um tema polêmico na internet, mas pensa assim, cada pessoa tem o seu limite de humor, né? Eu não vou nem entrar no mérito dessa questão, não. Eu nem tenho, acho que, habilidade para falar disso. Mas mesmo nesse ponto, talvez nem todo mundo consiga receber qualquer humorista, por exemplo, sabe? Acho que mesmo ali Sim, você tem. E quando eu digo de a pessoa trazer verdade, pessoal, é claro que a gente fala de empreendedorismo e carreira, né, aqui no podcast. Então, dinheiro é uma dessas medidas, faz parte, a gente não tem hipocrisia nisso. Mas quando eu digo verdade, não é só o dinheiro, né? É o que aquela pessoa está fazendo realmente para alcançar aquele ponto que ela quer, ou independente até do tamanho, às vezes o que ela quer é ter uma casinha para sentar ali na praia, botar o pé na areia todo dia e tá bom para ela, no meio da roça, plantar. Eu tenho um amigo que o sonho dele é ter um sítio para ele plantar milho todo dia e viver tranquilo com a família dele. E tá tudo bem, pô. Cada um, o importante é que a pessoa fale aquilo que ela acredita. Isso para mim tem sido muito importante, mas nem sempre é o mais fácil de conseguir. aliás, acho que é o mais difícil, porque é o que o mundo está exigindo da gente hoje, né. Durante muito tempo, se você pensar a migração urbano-rural, né, as pessoas viviam de um jeito e na cidade elas eram ridicularizadas, "Ah, é o caipira". Então, você tinha que se adequar a um outro mundo, de uma outra forma que manda quem pode, obedece quem tem juízo, e foi, culturalmente aceito que a gente suprimisse as nossas identidades, né. Até muito no mundo do trabalho isso ainda é muito visto, né, não podia ter tatuagem, né, não podia falar de tal ou qual jeito. Hoje não, se você não tem uma tatuagem, se você não é diferente em alguma coisa, você é estranho, né, você fala: "Meu, essa pessoa é meio sem graça", né. E hoje a gente vive esse movimento oposto, né. E o mundo pede essa interiorização para a gente se entender e trazer a nossa melhor potencialidade. E acho que você trouxe dois pontos importantes também, que é empreendedorismo, sucesso nos negócios, dinheiro. É um assunto aqui recorrente do podcast, né? Mas eu trago outro lado, que eu aprendi aqui também, que é, cara, se você não se divertir, não faz sentido nenhum, né. Então, tem também aquela máxima, né, trabalhe todos os dias com o que você gosta e você não vai trabalhar nenhum dia da sua vida. E traz muita leveza, né, você fazer por diversão, fazer porque você está curtindo ali o momento, é completamente diferente e ajuda você a se desinibir, a se desligar de tantas outras questões, a ter outros insights criativos, a ignorar um pouco o rating, a saber lidar melhor, né, a focar no que você quer. Então acho que isso é um outro ponto. E aí falando mais, né, de dinheiro, desse ideal de sucesso, que nossa, eu só vou ser vista como bem-sucedida quando, meu, eu tiver uma Ferrari. Não é bem assim, né. Pra ter ideia, uma coisa muito interessante, eu me senti e me sinto mais bem-sucedida nessa fase de vida que eu gasto muito menos para viver.
É louco, né? Porque a gente pensa o contrário. Ah, não, eu tenho que ter isso, eu tenho que ter aquilo, eu tenho que ter aquilo, eu tenho que ter tal coisa, porque isso vai me trazer conforto. Mas quando você olha pra dentro, você fala, cara, o que que é o essencial pra me trazer felicidade, né? Então, isso também é interessante. E aí a diferença de sucesso e de prosperidade, né? Que quando a gente é empreendedor e vai virando essa chavinha, é muito bacana. Você fala, tá, beleza. Vai ter gente que vai olhar e vai falar, nossa, tá sendo um tremendo sucesso. E vai ter gente que vai olhar e falar, nossa, só isso, porque fulano faz mais, a tal da comparação. Mas o que importa pra você? Qual é o seu ideal, né, de sucesso? Como que você cultiva uma mente próspera, estando cada vez mais atento também às crenças limitantes, né? Sobre riqueza, sobre prosperidade, sobre empreendedorismo, e vai destravando também essas chavinhas, né? Sim. E aí, claro, não só para o mundo dos podcasts, que é o objetivo aqui do que a gente está falando, mas para qualquer tipo de negócio, né? Então são várias contribuições aí para o pessoal ficar pensando um pouco mais. Olha, eu já falo que eu sou sem graça, eu não tenho tatuagem, eu não tenho brilho, eu não tenho nada. Eu também E não, eu me culpava demais por isso. Eu eu não falava, tenho. nossa, vão me ver assim, assado, etc e tal. Eu falo, cara, deixa ver, paciência. Se quiser trocar ideia comigo, beleza. Se me julgar e não quiser, beleza também, segue seu caminho, né? E tira um tempinho E pra é se difícil. divertir, como a Anne falou assim, olha, organizar tudo pra chegar até aqui é tenso muitas vezes. O posterior muitas vezes é tenso também, tá? A pessoa editar, trabalhar, mas quando tô aqui nessa conversa, nesse bate-papo, é tão legal sentar e conversar e quando pensa assim sobre crescer, carreira, no fim das contas, por mais que a gente tá falando aqui de empreender, de crescimento, de fazer um podcast, mas ainda no fim das contas é sobre nós, pessoas, sobre ser humano, é sobre o quanto a gente se desenvolve, é sobre o quanto a gente tem a capacidade de pensar na vida, escutar outras pessoas. Então, assim, eu sou muito privilegiado, na verdade, sortudo todo dia de ter a chance, assim, de conversar com pessoas como a Anne, sabe? Sentar aqui e ter 1 hora e meia aqui já de bate-papo. E se tivesse 2 horas, 3 horas, 4 horas, a gente vai conversar, vai pensar sobre a vida e eu vou aprender com a Anne e mais do que isso, aprender com pessoas que pra mim, assim, eu tenho que respeitar muitas pessoas, sabe? E acreditar muito nelas e às vezes até prefiro, dependendo do tipo de pessoa que eu convido, eu nem quero conhecer ela no íntimo pessoalmente pra manter esse ar iluminado que às vezes que eu vejo da pessoa, sabe? É muito legal, eu tenho muita sorte todo dia aqui, na verdade. Ah, maravilha.